Microfone? É. Tá onde aqui? Shalom, shalom. Tá por aí. Na prateleirinha, eu acho. Tô com bateria, se você precisar de carregador, você grita. Eu tava pensando no outro, mas pode ser esse. Não, pode ser. Já reduziu o ruído, os vizinhos já pararam. Vocês também é assim? Profeta também é assim? Boa noite, tudo bem? Que a paz do Senhor esteja convosco. Quando você vai fazer live, vai criar um conteúdo, enfim. Aí o inimigo não tem o que fazer, vai lá e atazana através dos vizinhos. Oi, Simone. Tudo bem? Shalom, bem top, bom. Estão conseguindo me ver e me ouvir bem, gente? Tá tranquilo? Shalom, shalom, que Deus abençoe. Vocês já viram o nosso tema da live de hoje? Eu não consigo ver onde que fica aqui, gente. Encaminha pra alguém que você sente no coração que é um pouquinho ansioso, porque o tema de hoje é fé ansiosa. Oi, Vitor Hugo, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, gente. Shalom, shalom. Que Deus abençoe cada um que tá chegando. Paz esteja convosco. De onde você é? Me conta. Oi, Vitor, tudo bem? Vitor Gabriel. O que te aflige, Victor? Sabe que o tema da nossa live de hoje, ela é fé ansiosa. E aí eu tava pensando, né? O que eu vou trazer? Oi, Wesley, bem-vindo. Shalom, que Deus abençoe. Vitor Gabriel. Marisa. E olhando, né, a Bíblia, pensando no tema da live de hoje, me veio que tá lá em Pedro. Amém, Vitor, amém. Sabe que esse desejo, esse anseio da gente querer mudar é o primeiro passo, e o primeiro passo é sempre o mais importante? Então, parabéns por já querer mudar a sua vida, por já querer transformar a sua realidade. O professor, bem-vindo, que Deus abençoe. Já está em lista de oração, todo mundo que me segue já está em lista de oração. Então, se você está chegando agora, já me segue para não perder nenhum tipo de conteúdo. A gente tem live aqui segunda, quarta e sexta. E também temos a live bônus, que essa semana eu acho que vai ser no sábado. Já tô dando spoiler para vocês. Sobre o tema que a gente meio que pré-definiu aí na live de anteontem, que é sobre a oração do Pai Nosso, tá? Mas o tema da live de hoje, na verdade, sobre a oração, não especificamente o Pai Nosso, mas a gente estava falando sobre a oração do Pai Nosso, o quão poderosa é essa oração e o quão perigosa se você não souber. Por que perigosa, Stephanie? Porque você está pedindo para Deus, você está entregando nas mãos de Deus para que seja feita a vontade dele aqui na terra como já é no céu. Boa noite, Nandi, tudo bem? Marcelo, shalom, shalom, que Deus abençoe todo mundo que está chegando agora, bem-vindos. Quando a gente pede para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como já é no céu, a gente precisa entender que a gente está dando o poder para ele. Né, Jean? Shalom, shalom, bem-vindo. Então, para a gente falar de fé ansiosa, o que eu quero trazer para a gente ler hoje é o que está lá em 1 Pedro 5, 7. Eu vou ler todo o trecho lá, então a partir do verso 5, tá? Se você puder, pega a tua Bíblia aí, abre a tua Bíblia física, se você puder. Se você não puder, não sai da live para abrir ela. Para abrir ela... Amém, Nandi. Para abrir ela no celular é legal e é importante a gente ter ela no celular, porque nem sempre a gente consegue andar com a Bíblia física, né? Mas é sempre bom a gente buscar ter a Bíblia física. Eu indico a física por quê? Porque, gente, a do celular... Lembra que a gente conversou? Teve uma live que a gente falou sobre as variações, sobre as... Eita... Não era, de certa forma, as transcrições, as formas que a palavra ela havia sido modificada perante o tempo. Então, tradução X
tem uma palavra que não tem nada a ver com a tradução Y. Tá, mas e qual palavra tá certa? Qual é a tradução verdadeira? O que é? Qual das Bíblias é que fala a verdade? Por isso que, gente, conhecereis a verdade vos libertará. E a palavra fala que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai chegar até o Pai senão através dele. Então, quando a gente entende que é muito importante a gente buscar através da Bíblia, através da palavra, e pedir o que está lá em Gálatas 5, que é o discernimento do Espírito, a gente consegue fazer essas leituras através do Espírito, não através da carne. Então, a gente consegue entender o que Deus estava querendo dizer através dali. Concordo, Jean. O capítulo de João fala bastante sobre aprender sobre isso. É bem bacana. O que eu pensei pra gente ter como base hoje é o que tá lá em Pedro. Por quê? Porque quando a gente fala de fé ansiosa, a gente até tava comentando aqui no comecinho da live, né? O Victor comentou que tava ansioso, que queria mudar de vida. Quando a gente decide alguma coisa, lembra que a gente comentou na live de quarta sobre a gente encontrar a nossa identidade? Saber quem a gente é no Pai? A gente já deu o primeiro passo. Só que aí tem tanto caminho, tem tanta coisa pra fazer, por onde que eu começo? Às vezes a gente fica ansioso, não fica? Tipo, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer escola bíblica, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que... Calma, respira, filho de Deus. A palavra, ela fala que a gente não pode se preocupar tanto. Shalom, Leandro, que Deus abençoe, bem-vindo. Tá lá em Mateus. Fala assim, portanto, não se preocupe com o amanhã. A gente precisa entregar, porque o amanhã, né? A gente tem as aflições de amanhã. A gente precisa se preocupar. Tem uma frasinha que eu não gosto muito, que é a história do matar um leão por dia. Vocês já escutaram? Quem aqui de vocês já ouviu essa frase? De que a gente precisa matar um leão por dia. Quantas vezes a gente quer brigar com a selva inteira e quer atacar tudo quanto é leão da semana, do mês, do ano? A gente precisa entender que todos os dias a misericórdia de Deus, ela se renova na nossa vida todos os dias. A bondade do Senhor, ela se renova na nossa vida todos os dias. E a gente precisa se preocupar com o hoje, com o agora, com o que nós podemos fazer. Edifica, que Deus abençoe, acalme e conforte seu coração e da sua família. Quando a gente passa por um momento um pouco mais delicado, de luto, quando a gente passa por um momento de perda, a gente fica, de certa forma, às vezes um pouco desapontado. A gente fica assim, nossa, sabe? Aquela pessoa servia tanto a Deus. Aquela pessoa... Eu vi a história outro dia de um pastor que falava, né, numa conversa, fazia uma alusão de uma conversa com Deus, que ele falava assim, nossa, eu trabalho tanto pro teu reino, eu ministro tua palavra, eu ajudo na igreja, eu ajudo a sociedade. Por que o senhor tá me levando agora? Aí ele falou que a culpa era dele. Vocês sabiam dessa? Os planos de Deus não era para que ele fosse. Era para que ele permanecesse na terra e chegasse a mais almas ainda. Só que ele negligenciou o próprio corpo. Ele ficava tão ansioso por querer fazer muito, fazer tudo, fazer para todo mundo, que ele acabava dizendo não para ele. Gente, cada sim que você dá para o outro, você dá um não para você. E vice-versa, cada não que você dá para o outro, você dá um sim para você. Quando você se permite ser guiado, ser direcionado e ser movido pelo que você está ouvindo da terra e não o que você entregou para Deus, que você combinou com Ele, o que você falou com Ele, você acaba se tornando ansioso. Porque aí você quer que coisas que o tempo de Deus é para amanhã, você quer que aconteça hoje. Amém, Jean. Glória a Deus.
Shalom, shalom, bem-vindo todo mundo que tá chegando, Mari, Leila, Cris. Gente, já sente o dedo no like se tá fazendo sentido pra vocês. Envia essa live pra alguém que você tá sentindo no coração, pro máximo de pessoas possíveis, que é uma forma de você chegar em mais almas e a gente acalmar o coração das pessoas, porque o tema de hoje é fé ansiosa. Já encaminhou? Encaminhou essa live pra pelo menos umas 2 pessoinhas, vai. Ó, a meta da live de hoje é ter 10 seguidores também. Vai, eu pedi 10 na live de quarta. Não, vamos pra 20 hoje? Será que a gente consegue chegar em 20 pessoas? Mais 20 almas? Amém, Evandro, bem-vindo. Que Deus abençoe. Gente, todo mundo que vai me seguir, entra em lista de oração. Então, vocês aí, amém, obrigada. Vocês já recebem o nomezinho lá na lista de oração pra gente pedir, porque é muito importante que nós oremos uns pelos outros, que a gente se incentive, né? Que o ferro afie o ferro, que a gente se incentive, que a gente puxe a nossa orelha, que a gente busque conhecimento da palavra, que a gente busque avançar. Lembra, conhecereis a verdade vos libertará. E, infelizmente, hoje em dia, o povo ele perece por falta de conhecimento. Então, a gente precisa buscar cada vez mais, estar sempre cada vez mais unindo, né? Nos unindo e nos fortalecendo. E lembrem-se, ó, eu já falei isso, eu falo isso em toda live. Ó, o Gia tá aqui que não me deixa mentir. Bianstopball também tá aí, que eu sei que não me deixa mentir. Quem mais? O Evandro, o Evandro tá chegando agora, né, Evandro? Mas quem já me acompanha já uns dias sabe que não me deixa mentir. Que eu sempre falo, me sigam pessoas que falem de Deus, ouçam louvores, busquem ouvir, porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Mas, por favor, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai no secreto. Tenha o contato direto com Ele. Tenha contato direto com Ele, porque o véu já foi rasgado. Nós recebemos o livre acesso quando Cristo veio para cá. Ele nos liberou o acesso direto ao Pai. Então, que cada um, que eu e você, que está chegando agora, eu e você que está aqui nessa live, possa ter esse contato direto com Deus. Não deixe de ouvir, porque lembra, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não deixe de querer buscar esse conhecimento, de querer ter essa sede, sabe? Esse desejo de ter a presença e de ter a palavra de Deus. Faz sentido para vocês? Obrigada, Bianstopball, Iraci, bem-vinda. Jean, Thaís, que Deus abençoe cada um de vocês, José. A gente vai falar um pouquinho, vai ler agora e a gente vai conversar um pouco do que tá lá em Pedro 5. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Ai, acho que o Bianstopball tava... Ai, pronto. Que Deus Pai guie, abençoe cada um de vocês. E bora pra palavra, que papai nos dê discernimento, nos dê sabedoria, que a gente possa entender o que ele quer falar com a gente, que ele fale comigo e com vocês. Com cada um de vocês que tá chegando aqui na live agora. Amém? Bora lá. 1 Pedro 5. Versos 5 seguintes, tá? Boa noite, Ander, que Deus abençoe. A gente vai ler do verso 5 seguintes, apesar de lá no coisa só no verso 7, porque o verso 7 é o verso-chave, mas eu quero ler um pouquinho antes pra gente pegar o contexto junto. O tema do verso 5 seguintes é fé e esperança. Da mesma forma, vocês jovens obedeçam aos anciãos. Então, olha só, antes mesmo dele falar, que não é pra gente se preocupar, quando tá tudo no controle dele, né? Ele fala assim, ó, obedeçam aos anciãos. Então, ouçam, né, que a gente possa, que a gente é jovem, né, gente? Sou jovem ainda. Que a gente possa ouvir as pessoas que têm mais conhecimento, que passaram por uma trajetória maior aqui na Terra. Então, elas têm uma sabedoria de algumas coisas que os jovens não têm. Uma pessoa que já teve um relacionamento, já tá casado há 10 anos, tem mais bagagem de sabedoria sobre relacionamento de uma pessoa que tá começando a namorar agora, ou de um solteiro. Uma pessoa que
tá aí há 10 anos no mercado de trabalho empreendendo. Tem muito mais experiência, tem muito mais know-how do que quem está começando agora. Então é muito importante que a gente seja humilde e a gente ouça pessoas que já passaram pela trajetória que a gente já passou. Para quê? Porque a gente não precisa sofrer tanto, sabia? A gente não precisa passar por tanta peleia. Às vezes na vida a gente enfrenta algumas lutas porque a gente quer passar por essas lutas. Porque se a gente desse ouvido aos mais sábios, aos anciãos, aos mais experientes, a gente não precisaria passar por essas lutas. Quantas vezes a gente, quando mais novo, não ouve os nossos pais? Acham que os nossos pais são velhos, são atrasados. Isso daí é coisa de... E, gente, às vezes, quem é pai e mãe não vai querer o mal pro filho. Eles estão vendo lá na frente algo que você criança, você jovem, ainda não viu. Ele está evitando que você passe por uma dor, por um sofrimento. Eu também passei por esse momento de achar que os meus pais estavam exagerando, que era um careta demais. Meu Deus, gente, pra que tanto? Não é tudo isso. E aí depois, quando eu cresci, quando eu amadureci, eu entendi que, poxa, se eu tivesse ouvido, eu não tinha batido com a cara na porta. Sabe? Não tinha passado por tal dor, por tal sofrimento. Não precisava ter encarado aquela luta lá. Se eu tivesse dado ouvido ao ancião, se eu tivesse ouvido os meus pais que tinham uma trajetória e uma bagagem melhor que a minha. Aí depois eu fui entender que cada um, que a gente passa pelo que a gente precisa passar. E hoje mesmo, inclusive, eu estava numa chamada de vídeo com os meus pais, com a minha família, e nós estávamos conversando, né, sobre... Amém, Christian. Então, Christian, perdão. Eu fui um pouco mais na dor, assim, né, que eu pelhei um pouquinho em algumas coisas. Em algumas coisas eu fui por amor, graças a Deus, e em algumas eu fui pela dor. E nós falávamos disso, sobre a gente ouvir e a gente obedecer os nossos pais, os nossos avós, ouvir os anciãos, o que eles têm a dizer. Pessoas mais experientes, porque o resultado que a gente não tem na vida ainda é consequência do conhecimento que a gente ainda não adquiriu. Talvez alguma pessoa que a gente não conectou, que tem aquele conhecimento em específico para passar pra gente. Eu aprendi que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, quando a gente está na presença de pessoas que têm mais conhecimento sobre algo, a gente precisa, fechar a boquinha e ouvir. A gente precisa ser manso e humilde. Reconhecer que a gente não sabe tudo. Que por mais inteligente que você seja na área X, a área Y é a expertise da outra pessoa. A gente precisa deixar o orgulho de lado, isso aí. A palavra fala que Deus ele resiste aos orgulhosos. E é isso que a gente quer? Ou a gente quer a presença? O que a gente quer? Porque a gente tem que escolher. Lembra? A gente tem a opção do que a gente vai viver na nossa vida. A gente pode escolher. E se a gente escolhe presença, a gente precisa entender que a gente vai ter que dar o braço a torcer às vezes. Principalmente, lembra, se a nossa oração não está alinhada a dele. Se a gente fala, Pai Nosso, que estás no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como é aí no céu. E aí a nossa vontade não é a dele. A gente esquece de pedir que a nossa vontade seja alinhada a dele. Aí às vezes, poxa, eu queria um carro X e aí eu comprei um carro Y. Não era o que eu queria. Tá, mas você já cogitou a ideia de que era aquilo que Deus queria para você naquele momento, para que você aprendesse a cuidar, para que você aprendesse a administrar o que você recebeu, para que você, quando prosperar, né? Lembra, se você for fiar no pouco, sobre o muito será colocado. Para que você, ao melhorar a condição, possa administrar de uma forma melhor um carro melhor. A bike, isso aí.
A gente tem que admirar, a gente tem que inspirar. Nossa, comprei uma bicicleta agora, que bom. Quanta gente que anda a pé, foi o que eu falei, né? Quanta gente que não tem uma bike. Obrigada, Senhor, por essa bike. Agora o meu próximo passo é uma moto. Depois o próximo passo é um carro. Depois o próximo passo é, sei lá, um caminhão. Entende? A gente precisa, é step by step. Um passo de cada vez. Um passo depois do outro. E aí, quando a gente pede para Deus para que Ele faça as coisas na nossa vida, para que a vontade dele seja cumprida na nossa vida, e a gente precisa entender que a gente entregou na mão dele, a gente pediu para ele fazer, para ele tomar conta. E aí, se é ele quem tá tomando conta, por que cargas d'água você quer pegar de volta e tomar o controle da tua vida e fazer com a força do teu braço, filho de Deus? Por que você quer pegar de volta e fazer com a força do seu braço? Se você já entregou nas mãos dele, acalma o teu coração. Ó, vamos continuar a leitura. A gente tá lendo 1 Pedro 5, agora a gente vai para o verso 6. Abaixem-se então, debaixo da poderosa mão de Deus, para que no momento certo ele os levante. Para que no momento certo ele os levante. Confiem, aí chegamos no verso que eu queria. Confiem a Deus toda a sua preocupação, pois é Ele quem cuida de vocês. Confiem a Deus, vou repetir. Confiem a Deus toda a sua preocupação, pois é Ele quem cuida de vocês. Então, se você entregar a sua preocupação, a sua angústia para Ele, Ele vai cuidar de você. Você vai entregar na mão dele. Lembra? Lá em 1 Crônicas fala assim que do lado do inimigo pode até estar o poder do homem, o armamento e tudo mais. Mas nós que confiamos no Senhor, temos o Senhor dos exércitos guerreando por nós. Então a gente não luta com a força do braço. A gente luta com o joelho no chão. Amém? Tá fazendo sentido para vocês? Bem-vindo todo mundo que tá chegando, gente. Obrigada pelos compartilhamentos, pelas curtidas. É uma forma da gente chegar em mais almas. E se você não me segue, já me segue ainda. E se programa, porque toda segunda, quarta e sexta a gente tem live aqui. E live bônus uma vez na semana. Provavelmente essa semana vai ser amanhã, tá? Tô dando um spoiler aqui. Mas eu aviso no story, então como é que você vai saber se vai ser amanhã? Se você me seguir. Aí você vai ver que eu postei lá no story, tá? Pra avisar vocês que dia, que horário que vai ser a live bônus da semana. E lembrem-se que se a gente tiver aí... Quanto, gente? A gente não pré-estabeleceu, né? Eu só senti, hoje é dia do trabalhador. Parabéns, gente, a todos nós, trabalhadores. A palavra fala que a gente precisa dar graça, né, a tudo. E que trabalhar é uma bênção. Vocês sabiam disso, gente? O trabalho é uma bênção. Porque é através dele que a gente consegue mudar a nossa vida e a vida das outras pessoas. Com o conhecimento que a gente tem, com o ofício que a gente faz, a gente pode transformar a vida de uma outra pessoa. O quão maravilhoso é, né? Ele edifica o homem, isso mesmo. Quando a gente presta atenção só no mundo físico, eu perdi meio que o gancho do papo de vocês aí, tá? Templário, perdi um pouquinho o gancho do papo de vocês. Deixa eu ver se eu peguei tudo. Mas deixa eu ver se eu entendi. Vocês estavam falando do exemplo que eu falei do que estava lá em 2 Crônicas, né? Tá lá em 2 Crônicas, já digo, 32, verso 7. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem receio do rei da Síria, ou dessa multidão de gente que tá com eles. Então, eles estavam indo contra
A intenção era de atacar Jerusalém, né? E eles estavam indo contra com o quê? Com armamento pesado, com um monte de gente. E eles eram em menos. Só que, mesmo sendo em menos, olha só. Nós contamos com alguém mais poderoso do que eles. Do lado deles está o poder humano. Mas do nosso lado está Javé. O nosso Deus que vai nos socorrer e guerrear ao nosso lado. E aí o povo ficou animado com as palavras de Ezequiel e foram para a peleia. Amém? Oi, Camila, bem-vindo, amém, que Deus abençoe. Bianstop, obrigada. Pedro Shalom, que Deus abençoe. Cris, bem-vinda. Pregador do Eva. Só um minutinho, gente. Dá um copo de água pra mim, por favor. Que ó, vocês perceberam que hoje eu tô falando normalzinho? Tô falando bem melhor, graças a Deus. Amém, Jean. Creio que não sou eu, é ele em mim. Mas desde pirralha. Desde pequenininha, eu sempre fui bem tagarela, papuda. Sempre gostei de falar. E vocês sabiam que, ó, pegando o gancho do dom que o Jean trouxe, né? Que só toma... Não, dessa vez é garrafinha. Eu acho que garrafinha... Vamos, vou tomar fora da câmera igual. Mas eu aprendi, depois de 2 restrições, não tô mais tomando na frente da câmera. Ah, daí eu abri a live, daí eu abri meu celular aqui, tinha uma pessoa fazendo live tomando um copo de... Sabe aqueles copos de drink, aqueles mais gordinhos lá assim? Vai coisa. Tinha a pessoa tomando na frente da câmera e nem tinha uma restrição. E daí eu que tava falando da palavra de Deus, tava só tomando um chá, levei uma restrição. Mas amém, né? Otávio, amém, que Deus abençoe. Falei, Deus é pai. É pai mesmo. Porque ele sabe de todas as coisas. E, ó, vou pegar o gancho, tá? Olha só. Eu olhei aqui, ó. Eu anotei, Salmo 55. Lá fala, lança teu cuidado ao Senhor e ele o susterá. Quando a gente tá ansioso para que as coisas aconteçam logo, a gente quer algo e a gente quer muito algo e esse algo não acontece no nosso tempo, a gente tende a tirar do controle de Deus e fazer pelo nosso braço, não é verdade? Eu, por exemplo, já passei pelo que o tio do Jean tá passando agora. Há uns... Nossa, gente. 2019, 20. Então, uns 6 anos atrás, eu bebia. Graças a Deus eu não era alcoólatra, mas eu bebia muito. E pra mim era normal. Sabe quando você diz que você bebe socialmente e você socializa de segunda a segunda? Eu fazia faculdade, tava numa cidade nova, né? Uma cidade maiorzinha. E aquilo pra mim, estando no mundo, era normal. Tanto que papai me pescou dentro do mar, né? Eu olhei assim pra aquele povo e falei, o que eu tô fazendo aqui? E quando a gente decide, eu comungo dessa oração, tá? Tá, Jean? É muito importante que a gente ore. Quando a gente decide a quebrar algum vício, quebrar alguma corrente que a gente tem com relação ao mundo físico, o mundo espiritual se movimenta. O mundo espiritual, da mesma forma que Deus ele vem para lutar as nossas batalhas, ele vem ajudar a gente, o inimigo também se levanta, porque ele não quer perder aquela pessoa que tá ali. Não quer perder aquela pessoa que já é dele. E aí eu não vou nem entrar naquela questão do muro de pessoas que buscam a palavra, buscam o evangelho, buscam a verdade, dizem que são cristãs e estão
sabendo e escolhendo o pecado, muitas vezes. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque aí é como meu pastor dizia, é um crente Raimundo. Tá lá, um pé na igreja e um pé no mundo. Não vou entrar nem nesse mérito de que essa pessoa que escolhe pecar, que sabe que tá errando e mesmo assim volta a errar, que tá em cima do muro, né? Porque vai na igreja e fica fazendo essas coisas aí, que ora a Deus, que agradece a Deus, mas que escolhe pecar todo dia. Porque, gente, eu não tô falando que não pode pecar. Óbvio que é errado. Mas nós temos que entender que nós somos seres humanos, nós somos feitos de carne e nós somos falhos por natureza. Então, a gente não pode amar o pecado. E quando a gente entender que a gente pecou, quando a gente vê que a gente pecou, porque às vezes só de pensar, só de olhar a gente peca. A gente não pode continuar fazendo. A gente tem que se arrepender e buscar não fazer mais. Por quê? Porque se a gente diz que a gente segue a Cristo, que a gente busca ser cristão, seguir o caráter de Cristo, a gente precisa morrer pra gente, né? Morrer pra carne e viver pro Espírito. Então, que a gente diminua e o Espírito prevaleça, que ele cresça na nossa vida. A gente, quando decide viver para Cristo, a gente não vai perfeito. A gente vai justamente quando a gente tá assim. Quando a gente tem um monte de erro, quando a gente tem um monte de amarra mental, quando a gente tem um monte de crença. E é assim, gente, que Cristo faz a obra, que ele trabalha na nossa vida. A palavra, ela fala, venha como está e não permaneça. Então, quando ele luta as nossas batalhas, ele tá na linha de frente das nossas batalhas, a gente consegue saber que por mais que no mundo tereis aflição, Cristo venceu o mundo. E a gente não precisa se preocupar. Lembra que eu falei que estava lá em Mateus? Deixa as aflições de amanhã para amanhã. Se preocupa com o agora. Deixa de ser ansioso. Tá fazendo sentido para vocês? Flaviano, bem-vindo. Shalom, shalom. Que Deus abençoe cada um de vocês. Bia, Cris, Fabi. Todo mundo que tá chegando agora. Michael. Já me segue, se você não me segue, a gente tem conteúdo toda segunda, quarta e sexta aqui nesse perfil, mais a live bônus da semana. Rafa, bem-vindo, que Deus abençoe. Tá fazendo sentido pra você, gente? Carlos, tá fazendo sentido? User, bem-vindo. Já falou que meus conteúdos são muito família. Isso? Ou você falou família pra galera? Mas um dos ministérios de Cristo é esse, é a família. E aí, aonde que ele mais ataca? Por que eu peguei esse gancho e tô indo pra esse ramo? Não sei. E onde que ele mais ataca? Nas pessoas da nossa família. A gente que tá desperto, a gente que já entendeu que não só não está mais na manada, não está mais no inferno, mas entendeu que é nosso dever, que é nossa obrigação saquear o inferno, às vezes não é atingido diretamente, mas indiretamente por pessoas próximas a nós. Então, por que é importante, então, a gente alinhar a comunicação, ser claro com as pessoas que estão à nossa volta e ser claro em quem a gente é, no posicionamento que a gente tem. Qual é a nossa identidade? Porque a gente falou disso na live de quarta. Se a gente não tem a nossa identidade clara, a nossa identidade firmada em Cristo, quando o inimigo vem através de setas, através de dados que ele lança sobre a gente acaba dando ouvido e dando brecha para que a gente fique ansioso. A gente se preocupe com coisa que a gente não precisa se preocupar. E aonde que o inimigo ataca, gente?
na nossa mente. Lembra, a nossa mente mente. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente deixa entrar na nossa mente. Para que a gente não fique preso, para que a gente não fique escravizado. Porque se a gente se escraviza, a gente vai... Quando a gente dá a brecha pro inimigo, ele vai colocando corrente. Primeiro ele coloca uma fininha assim, e aí, quem aqui já pescou? Joga lá o anzol, de linha, né? Joga lá o anzol, o peixe morde a isca. O que você faz? Você deixa ele ir um pouquinho e puxa. O inimigo, ele vai fazendo a mesma coisa. Ele coloca ali uma corrente pequenininha, para que a gente ache que não é corrente. Ah, é só um pecadinho. É só uma crença limitante, assim, que, ai, nem é tudo isso. E aos poucos, ele vai avançando. Essas correntes vão aumentando. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Ponto. A gente decide o que vai colar e o que não vai colar que Satanás lança na nossa mente. Dependendo do que a gente está ouvindo, das crenças, do que a gente... Lembra, fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a gente não está fortalecido, se a gente não tem uma identidade clara, uma base em Cristo, quando Satanás jogar alguma coisa, ele vai grudar. Quando ele quiser, ele lança a corrente e prende com cadeado. E aí, como que fica a nossa vida? Como que fica o nosso propósito? Como que fica o nosso chamado? O que Deus chamou a gente para fazer? Fica parado, fica acorrentado. Porque a gente não consegue ir para frente, porque a gente mesmo se auto-sabota, porque deu ouvido pro inimigo. Pelas flechas, pelas setas que ele lançou na nossa mente. E aí a gente fica ansioso porque a gente não sabe o que fazer, aonde começar. Então a gente precisa entender que quando a gente entrega para Cristo, ele já tem todo o controle, ele sabe de todas as coisas. Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Desde antes da gente nascer, ele tinha todos os nossos dias escritos, o meu e o seu. Então, para você dar esse passo de quebrar essas correntes, essas amarras que Satanás tem na nossa vida, porque às vezes você não está travado, não é por falta de capacidade. É porque você deu ouvido ao inimigo, porque você anda ansioso pelo que não deveria andar. Inclusive, gente, no link da bio eu liberei essa semana um livro justamente que fala sobre isso. Sobre como que a gente fica com a nossa mente acorrentada, a nossa mente escravizada e a gente não vive o nosso chamado. A gente não vive o nosso propósito. Então, como que a gente consegue quebrar esses ciclos mentais? Tem lá as dinâmicazinhas para fazer. Como que a gente consegue quebrar esses ciclos mentais para viver o que a gente foi chamado para viver? É menos que um café, gente, o valor do livro que tá lá no link da bio. Nós temos que viver em Cristo. Isso aí, nós temos o DNA dele. Ele fez o homem à imagem e semelhança. Então, nele nós podemos todas as coisas que nos fortalecem. Como eu costumo dizer, nele nós somos imparáveis. Por quê? Porque quando a gente entrega para ele, confia nele, e como que a gente vai confiar? Como que a gente vai crer sem ver? Como que a gente vai ter aquela... Não vai ter aquela angústia assim, ai, será que vai dar certo? Será que ele vai fazer?
A gente vai saber, a gente vai ter essa clareza e essa tranquilidade quando a gente estiver alinhado à vontade dele, quando a gente estiver obedecendo a palavra dele, a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Lembra, gente, os nossos olhos humanos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, nem jamais chegou no nosso coração aquilo que Deus tem planejado para aqueles que o amam. Então, isso que o Jean trouxe agora é algo que eu carrego comigo já há um bom tempo. Se deu certo, amém, obrigada, Senhor. Se não deu certo, amém também, porque não era para dar, não era para ser. Amém. Quando a gente entende que os planos dele que estão na nossa vida e os planos dele são melhores que os nossos, porque a palavra ela fala que o nosso coração a gente até faz planos, só que a gente é ansioso. Aí os planos que a gente faz a gente entrega para ele e pega de volta. A gente é Senhor, não dou conta aqui, o Senhor pode fazer. Aí tu entrega para ele. Aí dali a pouco você vê que tá demorando no teu tempo, porque no dele é perfeito. Chega aqui, a gente pega de volta. Não é? A gente fica naquela, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Porque eu tava olhadinha aqui pro lado, vocês sabem por quê? Porque eu fiquei sabendo que a gente tá com mais de 1.000 seguidores, nós batemos 1.000 seguidores aí na live passada, só que a gente ainda não bateu 1.050, vocês acreditam num negócio desse? A gente ainda não bateu 1.050 seguidores. Então, assim, ó, eu desafio vocês, se a gente bater 1.050 seguidores, eu vou dar um livro para um dos meus seguidores. Um desses do Mente Escravizada, de como você quebrar esses ciclos para viver o seu propósito e seu chamado aqui na Terra. Então envie essa live, gente. Encaminhe essa live aí para um monte de gente, para todo mundo que você tiver na listinha aí. Encaminhe aí. Lembra que eu falei que a gente ia separar um livro? Então já mandei ele. Amém, Jean, amém. Então a gente tem que chegar em 1.050 hoje. Com todo mundo que tá na live. Nossa, 11.000 curtidas, gente. Amém, glória a Deus. A gente consegue, né? A gente vai ficar aqui um tempinho ainda papeando. Faz só 40 minutinhos que a gente começou a live. Mas eu tenho alguns kitzinhos de alguns bônus aí que eu tô pensando em dar. Conforme a gente vai aumentando os nossos seguidores. Então, vamos que vamos. Pra quê, gente? Pra que a gente chegue em mais almas, pra que mais pessoas sejam despertas. Amém, eu creio que a gente vai chegar. E não só nisso, em muito mais. Em muito mais. Graças a vocês, que me ajudam a chegar em mais almas. Que me ajudam a chegar em mais almas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu não tô assim, meu Deus, eu preciso fazer de tudo pra chegar nessa live, sabe? Porque aí eu vou estar ansiosa, sendo que eu entreguei nas mãos de Deus. É algo que Ele tá no controle, é Ele que tá cuidando, é Ele que tá controlando. Então, se for amém, se não for amém também, por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas. E eu sempre peço e sempre pedi para que em cada live entrasse quem precisasse entrar, que cada vídeo, que cada corte que eu fizesse fosse para quem precisasse ouvir. Então, o meu objetivo nunca foi só viralizar. Eu vou fazer 3.000 vídeos para viralizar. Não! Óbvio que é bom viralizar, monetizar. Quero e vou chegar nessa fase. Mas o nosso maior propósito, o nosso maior objetivo não pode ser só voltado a esse aqui, ó. Por quê? Porque onde a gente deposita o nosso coração, onde a gente anseia, onde a gente está depositando a nossa fé, é o que vai governar a nossa vida. Eu disse que ia trabalhar à tarde. Meu Deus, Jean, que live que foi que você participou?
Almeida, boa noite, que a paz de Deus esteja convosco. Me conte de onde você é, tem uma bandeirinha diferente aí do lado. Aqui é boa noite, a gente tá no Brasil. Santa Catarina são 8h40, mais ou menos. Não, Jean, eu sou da área do direito. Sou jurista, sou da área do direito, sou analista jurídica. Sou analista, consultora jurídica. Farmácia, assim, ó. Farmácia, medicina, socorro, Jesus. Barcelona, que legal, que legal. A área de saúde não é muito pra mim. Porque lembra que a gente comentou antes, acho que foi você que trouxe, do dom, né, de falar. Eu creio que, lembra do que eu falei agora, cada um tem um chamado. Cada um foi chamado para fazer algo. Existe um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. E cada um tem um propósito que é único. O meu propósito pode linkar com o seu. Com o seu Jean, com o seu Almeida, com o do Be Unstoppable. O meu propósito pode até linkar com o de vocês. Pode contribuir, sabe? O meu pode ajudar o de vocês. Mas cada um é um. O meu propósito não pode ser servir única e exclusivamente ao seu propósito. O meu propósito é sim de chegar em mais almas. O seu também pode ser em chegar em mais almas. E juntos a gente pode chegar em mais ainda. Entende? Mas cada um tem um. Amém, shalom, shalom, bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês que está chegando. Quando a gente foca... Passou, achei que ia inspirar. Vou até tomar um golinho d'água aqui. Quando a gente foca em fazer o da gente... Lembra, a gente conversou na live disso de quarta, se eu não me engano, sobre a identidade? Não, na live de domingo, sobre autorresponsabilidade. Quando a gente foca em fazer o nosso, quando a gente se preocupa em fazer o que é a nossa parte, a gente vai chegar no objetivo. Quando a gente quer fazer o da gente e o do outro, a gente se sobrecarrega. Quando a gente quer fazer o nosso e quer fazer o de Deus, a gente se sobrecarrega e a gente se frustra. Deve, Almeida, se a gente chegar em 1.050 seguidores, eu vou entregar um livro para um seguidor que fala que vai te ajudar a destravar, a quebrar os ciclos, as amarras mentais que a gente possui, que a nossa mente é escravizada pelo mundo. Vai te ajudar a quebrar essas amarras mentais para você viver o seu propósito, viver o seu chamado. Então, se você tá nessa live aqui e ainda não me segue, me siga, que você vai estar concorrendo você vai ter a oportunidade de ganhar o livro, tá? Vai também estar em lista de oração, todas as pessoas que me seguem estão em lista de oração também, e você vai estar me ajudando a chegar mais almas. Vai ser uma forma que você vai estar evangelizando, me ajudando a chegar em mais pessoas. E o que eu estava falando? Antes de eu falar dessa? Esqueci, gente. Sobre a live. Sobre a autorresponsabilidade. E... Amém, Jean. Amém. Se eu for... Isso aí, sobre a autorresponsabilidade. Se eu for, não vai ser por mérito... Pode até ser por mérito, esforço humano meu. Mas não vai ser pra mim, vai ser pra que o nome dele seja glorificado. E é isso que eu peço e eu sei que é o que ele quer. Que cada um de nós que tá aqui cresça, mas para que o nome dele cresça. Não para que a gente se envaideça. E aí, quando a gente... Todos os temas dessa semana tem muita ligação, né? A nossa autorresponsabilidade, a nossa mente ser escravizada, a gente dá ouvido
para as pessoas, para coisas que a gente não deveria ouvir. Não ouvir a palavra de Deus, às vezes, faz com que a gente fique um pouco mais fraco, enfraqueça o nosso espírito. E aí, quando a gente enfraquece o nosso espírito, a gente fica confuso, a gente não sabe a nossa verdadeira identidade. Aí a gente entra na live de quarta. E aí, se a gente não sabe a nossa verdadeira identidade, a gente fica ansioso, porque a gente não sabe o que fazer, para onde que a gente vai, o que a gente tá fazendo aqui. E aí, às vezes, a gente joga a culpa para Deus de coisa que era pra gente fazer, joga a responsabilidade para Deus de coisa que era pra gente fazer. Então, olha só, uma coisa interliga com a outra. Quando a gente... Não tô falando, gente, que fé ansiosa, que é o tema da live de hoje, é pra você entregar nas mãos de Deus e ficar de braço cruzado. Não tô falando isso. Tô falando que o que é responsabilidade nossa, ser humano, a gente precisa fazer. E o que é responsabilidade de Deus, é Deus quem faz. Quando a gente tá fazendo a nossa parte, quando a gente se movimenta... Eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim, ó, quando você se move, Deus te promove. Jesus, ele repreende os preguiçosos, isso mesmo. Por quê? Porque não é bom que a gente seja preguiçoso, que a gente espere tudo cair do céu. O povo lá tinha saído do Egito, que estava recebendo maná do céu. Para começo de papo, estavam até mal agradecidos, né? Que não estavam nem agradecendo o maná, estavam reclamando, dizendo que era melhor ter ficado no Egito comendo cebola do que tá recebendo maná. Então, ali, eles ainda estavam presos, acorrentados mentalmente àquela realidade que para eles era melhor do que a que eles estavam adentrando, estavam para entrar. Eles ainda estavam presos mentalmente, isso aí, eles estavam murmurando. Eles não tinham entendido que eles estavam com a vida sob controle de Deus. E eu ratifico, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se a vontade de Deus ela é tudo isso, porque cargas d'água a gente fica ansioso. Se os planos dele são melhores do que a gente, do que da gente. Eles queriam chegar logo na Terra Prometida. Eles estavam ansiosos, não chegava. Só que por que eles demoraram 40 anos, sendo que eles poderiam levar 40 dias? Eles esqueceram, isso aí, eles esqueceram do que Deus estava fazendo para eles e com eles no caminho, no trajeto. Deus não é um gênio da lâmpada para fazer o que a gente quer a hora que a gente quer. Ele vai entregar a terra prometida, mas você precisa estar preparado para entrar na terra prometida e para tomar posse da terra prometida. Se você não estiver preparado, você vai chegar na terra prometida e você não vai dar conta do gigante. A gente precisa entender que quando a gente entrega nas mãos de Deus, que seja feita a vontade dele na nossa vida, é no tempo dele também. Não é no Cronos, é no Kairos. E ele tanto no espiritual quanto no mental, precisa que a gente esteja preparado para a gente conseguir ter estrutura, ter base e não ser ansioso. Porque se a gente é ansioso, a gente não tem base. O ansioso, ele vai ficar lá 6 meses baixando o solo para fazer o... A gente chama de sapata, mas para fazer a base do prédio, a estrutura, ele vai descer? Não, ele vai descer só um pouquinho. Ai, não, já tá bom, vou subir. Aí o que acontece com a estrutura? Ela trinca, ela quebra, ela cai. Quantas estruturas físicas têm desmoronado porque talvez a pessoa não teve paciência
de descer para ter base, para ter estrutura. Gabi, eu tô falando sobre a fé ansiosa. E aí a gente vai papeando. Quando a gente não tem essa estrutura, quando a gente não tem essa base para sustentar o prédio, para sustentar a Canaã, para sustentar a terra prometida, a gente acaba desmontando, desmoronando, perdendo o que poderia ser nosso por direito. Porque a terra de Canaã era deles por direito. Deus tinha dito que a terra ia ser deles. Tinha dito, ó, sai daqui e vai para lá. Sai daqui do Egito e vai lá para Canaã. A terra é de vocês. É uma terra que emana leite e mel. Eu creio muito que... Gabriel, vou pegar esse teu gancho, tá? A fé, ela vem pelo ouvir. Agora eu não vou lembrar onde que tá, mas eu sei que tá na Bíblia. Eu dou uma catada aqui, se eu não achar agora, eu acho. E aí na live bônus que vai ter essa semana, provavelmente vai ser amanhã, vou postar no Stories a hora, então se você não me segue, já me segue, que aí você fica ligadinho na hora. Fala assim, ó, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se alguém de vocês sabe que onde que tá esse trecho, comenta aqui pra me ajudar. Quando a gente ouve a palavra de Deus e a gente tem essa certeza, a gente pode marchar, como eu recebi a palavra, a gente pode andar pela fé, mesmo sem ver. Pedro, por exemplo, mesmo sem ver, ele pisou na água. Ele andou sobre as águas. Se a gente for pensar, é humanamente impossível andar sobre as águas. Mas Pedro creu que ele estava sob a palavra do Senhor. Jesus tinha mandado ele e ele foi. E aí ele caminhou sobre as águas. Então, só pra gente terminar a linha do povo que saiu do Egito, quando Moisés falou assim... Obrigada. Tá lá em Romanos 10:17. Tá? Isso que eu falei agora tá lá em Romanos 10:17. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando? Mandei convite pra alguém, gente. Sem querer querendo. Se for pra você que eu mandei convite, não. Bem-vindo, tá? Mas eu cliquei aqui na tela, fui ler os comentários e acabei clicando. Mas amém. E... Perdão, gente. Tô ainda com um pouquinho de dor de garganta. Mas estamos indo. E quando o povo, ele tava lá fazendo com que eles duvidassem, eles estavam passando lá pelas peleiras, eles estavam ganhando maná, o pão nosso de cada dia estava chegando e eles estavam reclamando, estavam murmurando. Aí lá pelas tantas, eles estavam reclamando que eles não tinham água. Aí eles reclamaram para Moisés. Aí Moisés foi lá e falou com Deus. Aí o que ele fez? Deus falou que era para ele falar com a pedra. Como assim eu vou falar que a pedra vai sair água? Aí ele foi lá e bateu na pedra. Saiu a água que era para sair. Mas não era para ele ter batido na pedra, era para ele ter falado com a pedra. Então ele desobedeceu. E aí todo o povo que ficou 40 anos no deserto não conseguiu ser tratado no coração. Não conseguiu ser tratado no coração o suficiente, não conseguiu ter estrutura, não conseguiu ter base para aguentar entrar dentro da terra prometida. Eles foram muito ansiosos. Eles queriam chegar para ontem, e eles não foram capazes de observar as bênçãos e os pequenos milagres que diariamente Deus ia entregando para eles, ia fazendo na vida deles, para que lá na frente, quando eles entrassem na Canaã, eles pudessem tomar posse da terra prometida, eles tivessem autoridade sobre aquele povo. Então toda uma geração precisou ser extinta. Porque eles não estavam preocupados em estar preparados para aguentar a bênção que estava vindo. Eles se achavam a última bolacha do pacote. Não, Deus tirou nós da terra do Egito, agora a gente vai entrar na Canaã. E não é bem assim. Lembra? Comprar passagem não te garante a viagem.
Essa pedra existe até hoje, isso mesmo, Jean. Comprar a passagem não te garante a viagem. E depois que você comprou a passagem, adianta querer ficar ansioso para que a viagem chegue para ontem? Já tem data marcada, já tem horário marcado. Querer meter os pés pelas mãos, que é uma expressão que a gente tem aqui, fazer de qualquer jeito, fazer pela força do braço, não vai adiantar. Se você sabe que a palavra é dele, o controle é dele, a vontade dele é melhor que a tua, não pega de volta. Faz a tua parte. Não seja preguiçoso, faz a tua parte. Dá os teus passos de fé, anda sobre as águas assim como Pedro e não olha para o lado. Quando Pedro olhou para o lado lá no mar, ele tirou os olhos de Cristo e ele começou a se preocupar com o vento e com as ondas que estavam vindo. Ele começou a ficar ansioso, falou, meu Deus, será que vai dar certo? Será que... E não deu certo, ele começou a afundar. Porque ele parou de prestar atenção em quem ele deveria prestar. Quando a gente se preocupa em não estar alinhado, a gente se preocupa com as coisas que a gente quer, da hora que a gente quer, da vontade que a gente quer, do jeito que a gente quer. Sinto muito, mas a gente pode chegar lá no nosso objetivo de uma forma completamente diferente do que a gente quer. Hoje em dia, as pessoas elas estão usando outras formas de, infelizmente, fazer as mesmas coisas que aconteceram no passado. Nessa linha eu concordo com o Bruno. De que hoje o ser humano ele faz outras coisas. Pode não ser... Entende? Quando a gente lê a Bíblia, a gente lê lá a Torre de Babel. A gente lê lá que o Moisés desobedeceu e quebrou lá a pedra. E não só falou para ela. A gente vê a história do Salomão. A gente vê que Davi errou. Se a gente for olhar hoje, a gente consegue ver as mesmas coisas de outra forma. Deu pra entender? A iniquidade, o erro, a normalidade das coisas banais, das coisas carnais, da mesma forma que era lá atrás. E ouso dizer que talvez muito pior. Só que dessa vez ele não vai voltar como um cordeiro. Tá lá em Apocalipse, lembra? Ele já veio como um cordeiro. Como a menção, a linha do cordeiro é como tinha antigamente, lá na tenda do encontro, que era feito o sacrifício do primeiro cordeiro, do primeiro novilho, né? O cordeiro mais bonito, do novilho mais bonito. Que era a 10ª parte. O cordeiro já veio. O sacrifício já foi realizado. Shalom, shalom, a paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês que está chegando agora. Paz do Senhor, paz esteja convosco, a paz de Cristo, shalom. De diversas formas de falar, mas a mesma forma de adorar, entende? Porque o Deus verdadeiro só existe um. Quando Deus, ele fala, meu Deus. Primeiro, a palavra ela diz que ele vela para que a sua palavra se cumpra.
Então ele tenta fazer de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é coisa, para que o que ele falou, o que ele planejou, o que ele disse que iria acontecer, aconteça. O que impede que isso aconteça? Que a fala de Deus, que a vontade de Deus aconteça na nossa vida? Alguém arrisca dizer? Você que tá aí, você arrisca dizer o que impede que a vontade de Deus aconteça na nossa vida? O que impede a vontade de Deus de acontecer na nossa vida somos nós mesmos. Porque ele é tão maravilhoso que... Isso aí, Bruno. Nós mesmos. Ele é tão maravilhoso que quando ele criou tudo, lá no comecinho, lá em Gênesis, ele fez tudo e viu que era bom, que era muito bom. Ele fez o homem e viu que era bom. E o que o homem fez? O que o Claudemir trouxe aqui. O que o Claudeir, trouxe aqui. Ele desobedeceu. Deus disse assim, ó, você só não pode fazer aquilo ali. Mas, né, mais tarde a ciência veio para trazer que o homem não sabe ouvir não sabe entender o não. Então, quando, ó, tá aí uma diquinha básica para reprogramar a mente. Quando você quer quebrar uma crença, ó, já tô dando um spoiler do negócio que tá lá no livro Mente Escravizada. Se você ainda não viu, corre, o link tá na bio e o valor é menos que um café. Quando você quer reprogramar a mente, quando você quer mudar alguma crença que você tem, você tem que tirar a palavra não. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele meio que é preguiçoso, assim. Ele meio que sabota a gente. Então, se eu falar, não faz... Quando você fala para uma criança, não bota o dedo na tomada, o que a criança vai fazer? A primeira coisa, vai tacar o dedo na tomada, ela apaga ou não, sabe? Então, você fala assim, ó, se você colocar o dedo ali, vai fazer um dodói, é perigoso, não, entendeu? Você muda a forma que você fala, tirando o não e dando um novo significado, dando um novo sentido para aquilo que você quer falar. Ó, o Bruno trouxe as palavras de Deus, né? Quando ele falou lá pro homem que não era para ele comer do fruto da árvore do bem e do mal. Por que ele não matou a criação, se a palavra dele era que ele ia matar? Pensem comigo, que criador quer destruir a sua criatura, quer destruir a sua criação? Gente, Deus é tão incrível. O que ele fez? Ele foi lá conversar com Adão. Ele foi lá e falou assim, o Adão, Eva, cadê você? Cadê vocês? Em espírito, infelizmente, ele morreu, né? Ele perdeu a conexão que ele tinha com Deus. Mas é isso, e isso é um papo longo, legal para uma live. Porque, assim, a conexão que ele tinha direta era através do espírito. E aí Deus fez, ó, agora você vai comer do teu suor. Que eles viviam no Éden. Gente, se a gente for olhar geograficamente, o Éden é um lugar que é muito... é tipo um oásis, sabe? Tipo, dá de tudo. É um lugar muito bonito, muito bom, é próspero. E aí eles foram tirados de lá, posteriormente, né? Ao longo dos anos e tudo mais. Eles tinham a oportunidade de somente obedecer, ter esse contato, ter esse relacionamento com Deus. Isso aí. Porque lá no começo, eu creio nisso, que no começo, quando ele fez, ele já sabia que aconteceria, devido à sua onisciência. Porque ele nos deu o livre-arbítrio. Então ele sabe tudo, ele tem todos os nossos dias escritos, mas a gente vive o que ele tem planejado pra gente se a gente quiser. Se a gente decidir viver a nossa verdadeira identidade, a gente conversou nisso na live de quarta, viver a nossa verdadeira identidade, encontrar a nossa verdadeira essência, despertar, quebrar essas
correntes, essas amarras que a gente tem do mundo, quebrar esses ciclos, essas crenças que a gente tem para viver o nosso chamado, para viver o nosso propósito. E como que a gente faz isso? Quando a gente olha para dentro. Quando a gente olha para dentro, quando a gente consegue entender quem a gente é. E como que a gente entende? Quando a gente pede esse direcionamento. Eu vou anotar. Efésios. Obrigada, Bruno. Vou anotar aqui. Vocês sabiam que é a primeira vez que você tá aqui? Você que tá aqui na live agora, comenta. Se é a primeira vez que você tá aqui, se você já me seguia, me acompanhava, já papeava comigo. Não sei, eu não lembro de você aqui, tá? Gente, a gente fazia live de madrugada. E aí, bem-vindo, que Deus abençoe. Que Deus abençoe você, sua família. Que essa semana seja uma semana incrível. Quando eu fazia live de madrugada, eu fazia assim, eu só abria a live, e aí eu falava, gente, quem tem alguma leitura? E aí a pessoa trazia, amém. A pessoa trazia, e aí a gente abria a Bíblia e conversava sobre, e papeava, e aí lá pelas tantas, eu tinha uma listinha de 10 orações, assim, de 10 trechos bíblicos, eu falei, gente, segura aí, porque a gente começa a conversar, e vai. Aí se às vezes não dava numa, a gente começava na outra, e por aí ia, sabe? 20 mil curtidas, obrigada, Bianstopable, obrigada. Que Deus vai abençoe cada um de vocês. Já anotei aqui Efésios para dar uma estudada sobre, tá? Bruno, vou dar uma lida sobre. E aí, olha só, na live bônus, que é sobre oração, talvez não seja esse exclusivamente o tema, mas a gente pode fazer o link. Por quê? Por que eu anotei, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou buscar sobre? Porque eu adoro isso, sabe? Porque quando a gente vai atrás do conhecimento, vai atrás da palavra e de orar e de ter esse contato com Deus, primeiro, quando a gente pede para Ele o discernimento, tá lá em Gálatas 5, né? Um dos frutos do Espírito. Discernimento, sabedoria. Quando a gente pede para Ele, Ele dá pra gente, Ele proporciona pra gente. E aí, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais a gente tem essa fome, essa sede de entender e de discernir a palavra de Deus, não só pela boca das outras pessoas, pela palavra que está escrita, mas pelo que Deus faz todo santo dia e às vezes a gente não vê. Gente, acordar, abrir o olho de manhã já é milagre. Quanta gente não acorda de manhã? Quanta gente não tem essa oportunidade de viver de manhã, de viver mais um dia, essa graça? É uma graça imerecida. Ele é tão maravilhoso, né? Provavelmente, se você que tá aqui, Bruno, eu não vi se você já tá me seguindo, mas se você que tá aqui, gente, não me segue ainda, me segue. A gente tem live toda segunda, quarta e sexta. E live bônus na semana também. Vou verificar a hora que a gente sair daqui, se a gente bateu as 1.050 pessoas, para que eu possa presentear um seguidor com o livro Mente Escravizada. Como quebrar esses ciclos mentais e viver o verdadeiro chamado de Deus. Viver o propósito que a gente foi chamado para viver. Então tem as dinâmicas, as perguntinhas lá pra gente resolver. O livro tá no link da bio, tá menos que um café. E um dos meus seguidores vai ganhar essa semana. Eu espero, né, gente? Vamos essa semana, amém? Essa semana que vem, estourando, um seguidor meu ganha o livro e eu quero feedback. Então, se você que tá aqui já leu esse livro, me dá o feedback do que você achou, que eu quero saber. Então, alguém tem algum pedido de oração em específico? Por que eu tô perguntando isso agora? Porque a gente tá indo pra parte final da live e a hora que a gente ora, que a gente agradece, porque a gente tá... Hoje é que dia da semana, gente? Hoje é sexta, né? A perdida. Feriado hoje. Mas é o dia que a gente agradece. É o momento que a gente agradece no finalzinho da live, que a gente agradece a nossa semana. Então, que a semana de cada um de vocês tenha sido maravilhosa e a semana ainda não acabou. Que você se permita ser surpreendido pelo Espírito Santo. Tem mais um diazinho ainda essa semana, na nossa semana, né? No nosso calendário. No domingo, eu fiz uma oração para mim e para você, e para a pessoa que estava aqui na live, ser surpreendido durante a semana, e ainda no domingo Deus já começou a surpreender.
Inclusive tem vídeo no perfil aqui com o testemunho da live de domingo. Então, é todos os dias e a todos os momentos que Deus vai fazendo na minha vida e eu quero que na sua também. Então, que Deus Pai possa te guiar, possa te abençoar, possa te direcionar ainda no restinho dessa semana, que você possa ser grato por tudo que você recebeu e que essa semana você possa olhar para tudo que aconteceu nessa semana e tirar algo de bom, tirar um aprendizado, que você possa olhar o que você talvez não foi tão bem assim, para que você melhore na próxima semana, que cada um de nós possa crescer cada vez mais em Cristo. Então, que a gente diminua e que Ele cresça na nossa vida. Que a gente possa abençoar outras pessoas, que a gente possa prosperar. E prosperar é em todas as áreas da vida, não é só nessa aqui não, tá? É em todas as áreas da vida. É crescer, é avançar no conhecimento da palavra. No conhecimento, no discernimento, na sabedoria, que Ele te dê sonho essa noite, que Ele te dê visão, e que ao acordar você tenha discernimento, você tenha o entendimento do que você viu, que você tenha clareza no dia de amanhã. Amém, gente? GS, bem-vindo, obrigada pela rosa, bem-vindo ao fã-clube. Que Deus Pai abençoe cada um de vocês. Você chegou na finaleira já, viu? Ó, toda segunda, quarta e sexta a gente tem live às 20 horas e tem live bônus também. Então faça como o GS Mupwards aí me fez e me segue e fica ligadinho no story, porque eu posto lá quando a gente vai ter a nossa live bônus e que horário que vai ser. Então aí a gente consegue verificar. Beijo, top bom, obrigada. Paradis, a live de hoje foi sobre ansiedade na fé, fé ansiosa. Quando a gente entrega para Deus e quer pegar de volta, sabe? Quando a gente quer fazer pela força do nosso braço, quando a gente tem uns medinhos. Enfim, eu vou soltar um pouquinho dos spoilers de como foi a live de hoje no feed. Então fica ligadinho, acho que você já me segue. Fica ligadinho lá que ainda essa semana eu lanço. E amanhã provavelmente eu vou organizar aí o horário e posto no story o horário que a gente tem live. Fechou, gente? Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma excelente noite.